eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: pais que são bons o bastante. Por que pais que são bons o bastante? Porque temos que desmistificar a ideia de uma paternidade perfeita. Você não pode se prender à ideia de uma paternidade ou de uma maternidade que é maravilhosa. Aliás, eu diria que aquele que se esforça demais para ser um pai perfeito acaba sendo um pai medíocre. Às vezes você acaba vendo um pai de Facebook, né? Hoje a gente tem um termo cunhado hoje que é o pai de Facebook. E o que é o pai de Facebook? É aquele pai que é um super pai nas redes sociais. Ele é um super pai. Não, ele posta foto com os filhão, foto, meu momento, meu filho, minha filha e tal. Mas ele falha nas coisas essenciais. E a gente hoje tem uma hiperdimensão, um hiperdimensionamento, né, das questões não essenciais, e isso faz com que a gente legitime a falha naquilo que é o mais importante. Eu diria que ser um pai bom o suficiente, ou uma mãe boa o suficiente, se você é uma mãe solteira, por exemplo, é você ser alguém que vai fazer o que realmente Deus quer de você, e vai fazer isso com excelência, e vai fazer isso com amor, e vai fazer isso com dedicação. Não porque você quer ser conhecido por isso, ou quer ser louvado por isso, ou quer ser visto por isso, mas porque você sabe qual é a sua real responsabilidade perante Deus. Quando eu começo a analisar a paternidade nos dias atuais, a gente está diante de um desafio geracional, um desafio da minha geração. Por quê? Porque a minha geração de pais jovens, né, ou de pais abaixo dos 40, é uma geração de pais que está desenvolvendo um estilo de paternidade um pouco diferente do que a maioria de nós teve enquanto éramos crianças, dos pais que tivemos, dos exemplos de pais que tivemos. Porque o exemplo de pai que talvez você tinha na sua casa, você que tem aí seus 40, 50, 60 anos, ou até 30 anos, era um exemplo de um pai que nem sempre estava junto em todos os eventos, mas que era um provedor, que se responsabilizava por trazer comida para casa, por se responsabilizar pelas finanças. Nem sempre ele estava brincando com você, nem sempre ele estava lá levando você num parquinho, ou alguma coisa assim, nem sempre ele era tão afetuoso no sentido de contato físico, mas ele tinha responsabilidade, até porque era restrito às mães que ficassem em casa cuidando das casas, uma vez que você não tinha tanto empoderamento feminino, e você não tinha tanto acesso e tantas oportunidades para as mulheres desenvolverem as suas próprias economias, trabalharem, terem acesso a outros cargos de trabalho. Pois bem, tínhamos uma outra configuração, em que você tinha uma função muito mais clara acerca da paternidade, e acerca do que é ser mãe, acerca do que é ser esposa, acerca do que é ser marido, por causa das próprias conjunturas sociais. Hoje nós vivemos uma época em que as mulheres casam mais tarde, os homens também se casam mais tarde, o normal hoje é casar-se depois dos 30, na época de vocês, maioria dos irmãos, chegou depois dos 30 e não casou, era um problemão, não era? Estamos juntos aqui? Estão comigo, irmãos, também? Você queria casar antes dos 30, não era isso, é verdade? Fala assim, não, vou casar antes dos 30. Hoje, quem casa antes dos 30 é louco, é maluco, né? Que é isso? Tão jovem já vai casar? Eu casei com 23. Eu sou fora da curva, completamente fora da curva, né? 23 para 24, não, talvez com 24, já tinha 24 já. Completamente fora da curva. Veja, hoje em dia, casa-se mais tarde porque você prioriza a carreira, prioriza o estudo, prioriza o trabalho, e depois você vai pensar a ideia de casar, e depois você vai pensar a ideia de ter filhos, e aí você tem uma configuração econômica nas casas em que as mulheres ganham equivalente até em alguns casos, em muitos casos, até mesmo mais do que os maridos, e você tem uma divisão de tarefas que não existia 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Hoje nós temos uma configuração em que pais mais jovens estão muito mais presentes com relação à afetividade, com relação a algumas tarefas domésticas e com relação
a brincadeiras com os filhos, a tempo com os filhos, e pais que querem, talvez, promover algo na sua criação de filhos que eles não tiveram na relação com os pais deles. Eu lembro que eu vivi muito isso intensamente quando minha filha nasceu, porque eu queria fazer todas as coisas possíveis. Se fosse possível, eu amamentaria a minha filha. Mas isso não era possível, humanamente possível, biologicamente possível. Mas eu fazia de tudo. Eu lembro uma vez que meu próprio pai estava lá perto de mim, lá, e eu tentando embalar a minha filha, tinha recém-nascida, tinha um mês, 2 meses, e eu tentando fazer ela dormir. Eu tinha as minhas técnicas próprias de fazer ela dormir, assim, eu balançava assim, e aí meu pai falou assim: você aí fica aí dançando com sua filha e tal. Ele começou a brincar comigo. Eu falei: pai, você nunca me pegou no colo. Né? Nunca ouvi isso, não havia essa mesma relação. A gente construiu uma relação, os pais da minha geração, uma relação que é diferente do que nós tínhamos há 40 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, ok? Só que isso também gera um outro desafio, que é entendermos o que de fato vai nos fazer pais segundo a palavra de Deus e segundo o coração de Deus. Por quê? Porque por mais que exista hoje, por causa da situação econômica e social, né, por causa das mulheres trabalhando, por causa dessas mudanças de papéis, ou até mesmo de tarefas dentro de casa, pais que se configurem de forma diferente na sua relação com os filhos, ainda assim é possível que exista um fenômeno que eu chamo de presença ausente. É possível que você tenha pais que são presentes, mas ainda assim continuam ausentes. É a ausência presente. A ausência presente nada mais é do que a omissão. A omissão é você deixar de fazer o que você deve fazer. E às vezes a gente legitima a omissão porque a gente faz aquilo que não é essencial. Então o indivíduo faz o que não é essencial para legitimar a omissão em algo que é essencial. E aí você tem a ausência presente. A pessoa está presente, mas se omite naquilo que realmente é o mais importante. Eu já disse a vocês que as últimas pesquisas do IBGE de 2017, elas atestaram que entre os casais com filhos, o número de mulheres chefes nos lares passou de 1 milhão em 2001 para 6,8 milhões em 2015, uma alta de 551%. 551% em 14 anos, um aumento no número de mulheres consideradas chefes no lar, de casais. Então olha a configuração atual na sociedade brasileira. Você tem uma realidade de um aumento expressivo, exponencial, de cada vez maior, de jovens casais em que as mulheres são as chefes de casa. E o que o IBGE considera como chefe de casa? O IBGE considera chefe de casa aquela que é responsável pelas finanças, pelas decisões e pela educação de filhos. Sabe o que é isso? Um pai presente que é ausente. Um pai que está presente, mas que é ausente nas suas reais responsabilidades. Porque permitiu com que esta nova geração de mães e de mulheres empoderadas, proativas, capazes, estudadas e que trabalham, assumissem toda a responsabilidade. Não é incomum que jovens mulheres me falem assim: pastor, me ajuda, porque o negócio está difícil. Como é que eu vou encontrar um homem decente, espiritual, responsável, trabalhador, que seja jovem e que não seja casado? Fala, realmente a sua situação é difícil. Situação hoje para jovens mulheres solteiras é difícil. E tende a piorar. Porque onde você vai encontrar um outro homem solteiro, responsável, maduro, trabalhador, espiritual e dedicado? Normalmente quando você encontra alguém assim, ele já tem uma história por trás. Já teve um outro casamento, já teve um outro relacionamento, já tem outros filhos. E por que isso acontece? Porque nós temos uma dissonância entre o desenvolvimento de homens e dos seus papéis e responsabilidades para com o desenvolvimento das mulheres. Então a palavra hoje é como ser o pai, como ser o homem, como ser o marido que Deus quer que sejamos. E o que as mulheres devem buscar num homem, num pai, num marido, segundo a vontade de Deus?
Bom, o primeiro mito que a gente tem que quebrar aqui é que não existe um modelo de pai perfeito, e não existe marido perfeito, e muito menos par perfeito, né? Não existe a pessoa perfeita para você, não existe o pai perfeito para você ser, não existe o marido perfeito para você, mas vai existir sim pessoas que são bons o suficientes porque entendem o que elas realmente devem fazer. Quais são as suas reais responsabilidades diante de Deus. Muito curioso que o que me inspirou nessa introdução foi uma conversa que eu tive com um rapaz que eu estou discipulando na academia. E certa vez ele confessou para mim o seguinte, ele falou assim: Alex, eu achei que você era pai divorciado, pai solteiro. Eu falei, mas por que você achou que... Ele não sabe que eu sou pastor. Eu falei, mas por que você achou que eu sou pai divorciado? Não, porque você fala muito da sua filha. Porque você fala demais da sua filha. E os exemplos que eu tenho de pais que falam muito dos seus filhos são de pais divorciados, mas que não pagam nem a pensão dos seus filhos. Eu falei, que tristeza. É o pai de Facebook. Esse é o fenômeno que a gente está vivendo aqui, na nossa sociedade atual. Pais que são super pais no Instagram, no Facebook, mas não cumprem as suas responsabilidades essenciais. E quais seriam as questões mais importantes? O que é o mais essencial? O que realmente nos configura como pais bons o bastante, conforme as Escrituras? A palavra de Deus fala sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é Efésios capítulo 6, verso 4, quando o apóstolo Paulo, depois de escrever sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre como devem ser as relações conjugais no casamento, sobre como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, lá em Efésios 5, verso 21, 22 até o 26, depois no capítulo 6, verso 1, Paulo vai falar sobre como devem ser as relações dentre filhos e pais para com filhos. E já no verso 4, Efésios 6, 4, Paulo escreve: e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E por que eu estou escolhendo esse texto para falar sobre paternidade e pais que são bons o suficientes, mas que não são negligentes no mito do pai perfeito? Porque aqui no verso 4, diferente do verso 1, quando você lê no verso 1, Efésios 6, verso 1, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra em grego aqui para pais é goneus. No verso 1, filhos obedeçam aos seus pais. E pais do grego goneus significa genérico, tanto pai como mãe, seus pais geral. Filhos obedeçam ao seu pai e obedeça à sua mãe. Essa é a instrução bíblica para os filhos. Mas quando vai no verso 4, você não vê gonel, você vê assim, olha: vós paters, ou pais, ensinem os seus filhos na disciplina do Senhor. E tem essa diferença no grego bíblico proposital, porque goneus é pai e mãe, mas no verso 4, pater é um substantivo usado apenas para pais progenitores masculinos. Então pater é o gerador ou antepassado masculino, ou um adjetivo, né? É o antepassado mais remoto, fundador de uma família ou tribo, progenitor, patriarca. Pater é uma palavra usada para homens, porque de uma forma intencional, o que a palavra de Deus está nos revelando é que a responsabilidade de um pai, a essência de um pai, o mais importante para um pai, é você criar os seus filhos e zelar, assumir a responsabilidade para que os seus filhos amem a Jesus, conheçam a Jesus, vivam com Jesus, cresçam com Jesus, cumpram a missão de Jesus. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de nós, muito mais do que 100 postagens lindas do Dia dos Pais, ou do Dia das Crianças, ou qualquer outra coisa. A principal incumbência da paternidade é conduzir os filhos a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo. Mas como que a gente vai viver isso nos dias atuais? Então, quais são os verdadeiros modelos que nós precisamos ter segundo as Escrituras? E eu encontrei nas Escrituras
algumas referências que podem nos tornar modelos, tanto positivos como negativos, de como cumprir essa função principal da paternidade. Primeiro modelo, entendemos que é necessário que sejamos pais que amam a Deus mais do que aos seus filhos. Você precisa amar a Deus mais do que seus filhos. E a verdade, ela também se torna aplicável para as outras partes. Você precisa amar a Deus mais do que a sua esposa. E se você é esposa e mãe, você precisa amar a Deus mais do que o seu marido e mais do que seus filhos também. O melhor modelo de paternidade / maternidade que você pode ter é ser alguém que ame a Deus mais do que seus filhos. Como assim amar a Deus mais do que os filhos? Meus filhos são as pessoas que eu mais amo no mundo, como eu já ouvi isso tantas e tantas vezes. Acontece que esse tipo de amor, em que você coloca os seus filhos num pedestal, acima do próprio amor a Deus, mesmo que não seja consciente, seja inconsciente, te leva à idolatria. E não apenas te leva à idolatria, como te leva a deformidades no ensino espiritual dos seus filhos. Tenho falado para noivos, para namorados e para jovens casais que o melhor tipo de cônjuge que você pode ser é alguém que ame a Deus mais do que o seu parceiro ou sua parceira, porque por amor a Deus você vai se dedicar a perseverar no amor ao seu parceiro. Por amor a Deus você vai se dedicar a perseverar em amar como Deus quer que você ame aos seus filhos, porque há momentos em que você só vai amar quem está mesmo próximo, e amar é perseverar em fazer o bem, e manter o desejo de querer o bem. Haverá momentos em que você vai perseverar nisso somente por amor a Deus, porque se você levar em conta apenas o que você está sentindo na hora, você vai querer desistir. Você vai falar, isso daqui, siga o seu caminho. Você quer fazer, faz. Você quer ir para lá, vai. Não quero mais saber. O nosso ímpeto humano e carnal é esse, mas por amor a Deus você persevera. O papel do pai, nesse sentido, não é agradar sempre aos filhos, mas é agradar a Deus. A gente tem um exemplo bíblico negativo, que foi do sacerdote Eli, e a gente aprende muito com a história de Eli. Eli quem educou Samuel, que não era filho de Eli, era filho de Ana. Mas Samuel se tornou um grande profeta. Entretanto, os filhos biológicos de Eli se tornaram grandes hipócritas, corruptos, pecadores, pessoas que estavam corrompendo a nação de Israel. A gente vê isso em 1 Samuel capítulo 2, verso 12 a 14, e depois 16, 17, 22 e 25, a gente vê que os filhos de Eli, eles estavam seguindo o mesmo ofício do pai. Eles também se tornaram sacerdotes, mas eles não eram sacerdotes que amavam a Deus, eles amavam somente a si mesmos. Eles pegavam a parte da oferta que pertencia a Deus para eles. Eles corrompiam, e eles também tinham relações sexuais com as mulheres que iam oferecer sacrifícios a Deus lá. Eles eram completamente corruptos, completamente depravados. Eles eram homens que não temiam a Deus, mas Eli era um homem que teoricamente temia a Deus. Por que seus filhos eram tão corrompidos assim? E talvez uma resposta possível para isso, você vê no verso 22, 1 Samuel 2, 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam, e a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, e por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto, se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Os seus filhos, contudo, não deram atenção a repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E eu fui tentar entender como é que foi essa repreensão de Eli para os seus filhos. E lá no texto original em hebraico, quando você vê assim, todavia eles não ouviram a voz do seu pai, na revista atualizada diz assim, eles não ouviram a voz do seu pai. A palavra original aqui não é uma bronca, não é uma repreensão, não é uma exortação dura. A palavra original do hebraico kol significa também um ruído, uma leveza, uma frivolidade. Sabe o que acontecia? Ele era conivente.
Os filhos estavam fazendo as maiores perversidades da história de Israel no sacerdócio, e o Eli chegava assim: filhinho, não faz isso não, sabe? Eram governantes que passavam a mão na cabeça dos filhos, que faziam atrocidades, perversidades, corrupções terríveis. Mas existia aquela ideia de que a família tem que proteger. Que família você tem que proteger? Você protege a família destruindo a honra de Deus? Não. Há muitos pais que legitimam os pecados dos filhos sobre a falsa ideia de proteção, de cuidado paternal. Cuidado paternal que leve os filhos ao pecado não é cuidado, é conduzi-los ao inferno. É destruição, é acabar com a família, é tudo que um pai não deve ser. Tem pais que estão seguindo o exemplo de pai, acreditando que o melhor pai do mundo é o poderoso chefão, não é? The Godfather, o pai, super pai, faz tudo pela família, né? Proteger a família. Os outros estão condenados nos seus pecados, mas quando é a família que peca, não, vamos dar um jeitinho. Tem gente que é contra o aborto do outro, mas se é o filho que engravida uma menina, fala assim: tem que tirar, vamos abortar. O pecado só é quando é do outro. Quando é na sua família, vamos proteger. Não, tadinho do meu filho, não está preparado para isso. Tadinha da minha filha. Em nome da família você cria mafiosos, e não pessoas espirituais. O papel do pai não é agradar os filhos, não. O papel do pai não é fazer com que seus filhos sejam protegidos de uma forma inadequada a ponto de não serem repreendidos nos seus pecados. O papel do pai é agradar a Deus na educação dos filhos e inspirar os filhos a fazerem o mesmo. Os irmãos estão comigo? Amém? Duras são essas palavras, diriam os ouvintes, né? Mas eu não quero agradar vocês, e não quero desagradá-los também intencionalmente, tá? Não quero ofender ninguém, mas preciso falar a palavra. Qual é um outro modelo de paternidade? A Bíblia também coloca outros modelos de pais. Eu lembro de Davi, e Davi me ensina que o tipo de pai bom o suficiente que nós precisamos ser são pais que dedicam tempo para os seus filhos para discernirem as suas lutas pessoais. Isso é tão importante nos dias atuais, porque sempre temos a ideia de que o tempo está corrido, de que a gente está correndo muito, de que a gente tem muita coisa para fazer, de que a gente está muito ocupado. Eu mesmo me sinto culpado com isso. Eu me culpo muitas vezes por isso, pessoalmente, porque eu fico muito tempo também na igreja. Todos os dias eu saio da igreja 10 horas da noite, pelo menos, e eu chego em casa a que hora está dormindo. Às vezes eu me sinto culpado com isso. A gente está sempre correndo, está sempre ocupado, está sempre fazendo coisas, mas o mais importante não é tanto você passar 24 horas com o seu filho, mas você estar atento para as lutas do seu filho, você perceber o que está acontecendo dentro de casa, você ter um coração sensível para ver as lutas pessoais. Eu me lembro aqui de Davi, porque ele teve muitos filhos, mas incrivelmente, parece que chegou um momento da vida em Davi que ele estava tão ocupado com as tarefas do reino, que ele não percebia as crises dentro de casa. Aconteceu isso, por exemplo, com Aminon, com Absalão, dois dos filhos de Davi. Absalão, diz em 2 Samuel 16, que ele se deitou com as esposas de Davi, na frente dele, dentro do palácio.
O filho de Davi pegou para si, deitou, teve relações sexuais com as mulheres do rei Davi, do próprio pai. Onde foi isso? Foi escondido? Foi em outro reino? Não, foi lá no palácio onde Davi estava. Mas não acaba por aí a tragédia da crise familiar entre os filhos de Davi. Diz o texto bíblico também, em 2 Samuel capítulo 13, que Amnon, um dos outros filhos de Davi, violentou sexualmente a sua meia-irmã Tamar. Estupro dentro dos filhos de Davi. Absalão, aquele mesmo que tinha tomado para si as mulheres do pai, por vingança desse ato, matou Amnon, assassinato. A gente tem adultério, estupro, assassinato entre os filhos do homem segundo o coração de Deus. O que deu errado nessa história? O que deu errado para um homem ser um grande homem de Deus e ter filhos tão trágicos assim? Talvez a resposta esteja em 2 Samuel capítulo 13, verso 21, porque nós lemos assim, olha, que ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso, e ponto, não tem mais nada. O rei Davi ficou furioso, e ponto. Davi não foi preventivo e nem corretivo. Davi não estava por perto quando as crises estavam iniciando, e não soube corrigir quando os pecados já tinham acontecido. Davi não faz absolutamente nada com Absalão. Nada. Talvez Davi, como rei, tinha muitas coisas para fazer, amava os seus filhos, mas não tinha tempo para perceber a inveja, o ódio, a morte, a pornografia, a maledicência, a malícia crescendo no coração dos seus filhos. Ele foi terrivelmente omisso. Um grande pecado não acontece de uma hora para outra. Um pecado que traz muitas consequências. Não tem pecadinho e pecadão, mas tem pecados com consequências diferentes. Tem pecado que traz consequências que abalam a várias pessoas. Pecados como esses não acontecem de repente. Eles acontecem gradualmente. Não é uma vez que você esquece de algo que a tragédia acontece, é quando o esquecimento se torna hábito. É quando uma negligência vai levando a outras negligências. E no caso de Davi, foi exatamente assim. Tragédias como estupro, assassinato, morte, adultério, não aconteceram de uma hora para outra. Absalão não acordou de repente e falou assim: eu acho que eu vou me deitar com as mulheres do meu pai. Não foi assim. Foram anos de negligência. Foram anos de não observar o que passava no coração daquele filho. Por outro lado, Jó é um exemplo de um pai que, diferente de Davi, não deixava de repreender os seus filhos e não deixava de conduzi-los ao arrependimento. Nós lemos em Jó capítulo 1, verso 4 e 5, os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles, e terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, e de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Tinha uma coisa que Jó fazia com dedicação: levava seus filhos ao arrependimento. Constantemente, todos os dias, todas as vezes, repreendia, falava: filhos, vocês precisam se arrepender. E aí, não contente com isso, ele intercedia para os seus filhos, todas as noites: Deus, por favor, tem misericórdia, perdoa os meus filhos. Lá no íntimo talvez eles tenham pecado. O que é isso? Aquilo que realmente deve ser feito. Se já não trouxesse toda a riqueza que ele deu para os seus filhos, se já não trouxesse todos os celeiros, todas as roupas, todas as casas, mas ainda assim continuasse a interceder para os seus filhos, ele teria feito o que lhe é necessário. Amém? O nosso tempo e a nossa falta de sensibilidade para com os filhos não é compensada por uma viagem para Disney. Não dá para compensar a negligência de anos com um super presente, com uma super viagem, com um super computador, com um super videogame.
No fundo, inconscientemente é uma tentativa de compensar a negligência. Nada substitui uma verdadeira presença, que não é só estar junto, mas é estar sensível. Amém? Estamos juntos, irmãos? Agora, terceiro exemplo bíblico e modelo: pais que sabem que mais importante do que gerar filhos biologicamente é gerá-los espiritualmente. Nosso maior desejo e a nossa real celebração tem que ser quando soubermos, a nossa maior alegria tem que ser não quando nossos filhos passaram na faculdade, não quando nossos filhos casaram ou se casaram. Nossa maior alegria tem que ser ter a certeza que nossos filhos amam a Deus, cumprem a sua missão e glorificam o seu nome. Amém, irmãos queridos? É isso que tem que te trazer alegria. Essa tem que ser a sua vibração. Essa tem que ser a sua esperança, essa tem que ser a sua certeza. Muito mais do que gerar alguém no mundo, é lutar para que nossos filhos amem a Deus, acima de tudo, glorifiquem a Deus, amem a sua missão acima de tudo. Se você acha que está cumprindo o seu papel só porque traz dinheiro para casa, você está muito enganado, ou enganada. Mas eu dou a melhor educação, mas eu pago tudo, nunca faltou nada para você. Eu sei que bom por isso, mas isso não é o mais importante. Isso não é o mais essencial. Aí eu me lembro de Josué, um modelo bíblico de pai que assume essa responsabilidade. Josué capítulo 24, verso 15. Tem um discurso com a nação de Israel, exorta a nação de Israel, fala assim: vocês decidam o que vocês quiserem, mas eu sou responsável pela minha família. Vocês podem decidir a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Sabe o que Josué estava falando aqui, em outras palavras? Que mais importante do que conduzir a nação era conduzir a sua família. Amém, irmãos? Josué está dizendo, ele estava sob o risco da nação abandoná-lo como líder. Literalmente era isso. Ele colocou um ultimato para a nação de Israel. Falou: vocês escolham aí quem que vocês querem servir. Querem seguir os outros deuses? Querem servir os outros? Escolha o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, a gente vai servir a Jesus. E aí ele estava colocando em risco a profissão dele, estava colocando em risco a posição de estadista, a posição de líder da nação. Porque de repente os israelitas, os anciões poderiam falar assim: não, Josué, peraí, você está muito nervoso, Josué, pera lá, Josué, vamos conversar, não é bem assim que as coisas são feitas não. Poderia correr esse risco dos anciões lá, dos líderes de Israel, se juntarem e falarem assim: não vamos seguir esse Josué não. Mas Josué não estava se importando com isso, ele estava se importando em conduzir a família dele para Deus. Amém? Isso é cumprir o papel de um pai. Isso significa que pais devem sim interferir na vida espiritual de seus filhos. Olha que balela que o mundo está colocando na nossa cabeça. Não, todo mundo é livre. Deixa os seus filhos, tem que deixar o filho decidir. Deixa ele decidir então. Deixa ele decidir por tudo que ele quiser, inclusive por aquilo que ele não tem consciência do que deve decidir. Não é assim. É seu papel sim interferir na espiritualidade de seu filho, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade sem falar: filho, não existem vários caminhos, existe o caminho. Não existem várias verdades, existe a verdade. Só tem um lugar para você ter vida, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você tem que falar isso para o seu filho. Amém, irmãos? Porque o mundo vai dizer assim: não, peraí, vamos respeitar todo mundo. Tá certo? Lógico que tem que respeitar. Respeito não é desvalorização da verdade. Respeito não é relativismo. Respeito não é relativizar a sua convicção de fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador.
Não, pastor, mas lá na minha escola agora tem banheiro unissex. Tem banheiro que menino e menina pode ir, porque o menino e menina pode ser que não seja menino, pode ser que o menino seja menina. Pode ser que o menino goste de menino. Então tem banheiro unissex. Talvez você não consiga impedir a escola de ter banheiro unissex, mas na sua casa você vai falar assim: filho, filha, Deus criou macho e fêmea. Deus criou o ser humano, o padrão de Deus, heterossexualidade. Olha, filho, pode ser que no mundo e na sua escola não celebrem dia do pai, tem dia do representante parental. Não tem dia das mães, tem dia do representante parental. Mas olha, filho, não importa. A verdade, filho, é que Deus criou homem e mulher. A verdade, filho, filha, é que o padrão de Deus é a heterossexualidade, a indissolubilidade, a unidade. O amor como uma aliança dentro de um casamento. Não importa o que o mundo está dizendo. Às vezes a gente briga tanto contra o Estado, briga tanto contra o governo, briga tanto contra a escola, mas está deixando de fazer o nosso papel em casa. Você tem que conduzir o seu filho a crer nas verdades espirituais de fé que você tem, porque daí ele vai enfrentar o relativismo do mundo com coragem. Amém? Estamos juntos com isso, irmãos? Saiba quais são as brigas que você vai comprar. Talvez você não consiga vencer a imposição de um Estado, mas dentro da sua casa, eu e minha casa serviremos a Jesus. Amém, irmãos? Que se você deixar, não, vamos dar a liberdade para que eles escolham, isso aí é conduzi-los ao inferno. Isso é sinônimo de falar assim: não me importo com meus filhos. Já disse outra vez, uma ilustração de Charles Spurgeon, e ele cita uma história real de George Whitefield, que foi um dos maiores avivalistas da história, grande pregador. Spurgeon escreve isso lá num livro dele, Conselho para Jovens Obreiros, e ele diz assim, que certo dia, George Whitefield, ele viajava por muitos lugares para pregar o evangelho, para pregar nas igrejas. Ele se hospedava na casa de irmãos, ou de membros, ou de pessoas dessa igreja. Certa vez, ele se hospedou na casa de um coronel, um homem muito bem conceituado na sociedade, um homem que tinha posses, um homem que era íntegro. George Whitefield tinha o costume de sempre fazer apelo evangelístico nas casas onde ele se hospedava. Ele fazia um apelo para todas as famílias, levava aquelas famílias a refletirem sobre a espiritualidade de fé e fazerem uma oração entregando para Jesus. Mas nessa casa desse coronel, tudo era muito perfeito. Imagina aquela casa onde está tudo certinho, tudo no lugar. Não só as questões estéticas, não só a louça, não só a arrumação, mas olha, eles tratavam muito bem o convidado, eles tinham um quarto de hóspedes maravilhoso, eles tinham muito cuidado, ofereciam banquetes. E George Whitefield ficou constrangido de querer exortar uma família que era tão perfeita. Parecia que aquela família não precisava de mais nada, eles já eram muito certos, já eram muito íntegros, mas ele sabia que faltava uma coisa. Eles ainda precisavam confessar a Jesus Cristo como Senhor, se entregar completamente a Jesus Cristo, crer que só Jesus Cristo salva. E Whitefield ficou incomodado com aquela situação, porque ele não encontrava ocasião para falar para eles: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor. E Whitefield passou a última noite naquela casa orando e clamando a Deus, porque ele estava incomodado. E ele não queria constranger aquela família que estava sendo tão boa para ele. Então ele orou e orou e orou e disse: Deus, toca no coração dessa família. E antes de ele ir embora, estava muito frio naquela casa, ele escreveu com um pedaço de pedra na janela do quarto onde ele tinha se hospedado: falta-lhes uma coisa. E foi embora. A esposa ficou um pouco chateada porque o Whitefield não tinha pregado para eles. Ela esperava isso, ela queria que o marido se convertesse.
Ela ficou chateada, ela falou: poxa, o homem de Deus veio na minha casa e ele não pregou para o meu marido e para minhas filhas. E ela ficou super chateada. Então ela foi no quarto onde ele estava, foi arrumar o quarto, e ela olha para a janela e vê escrito: falta-lhes uma coisa. E naquele momento, ela é tomada por um sentimento poderoso do Espírito Santo, e ela entende que Deus estava falando com eles. Aí ela chama as filhas: venham aqui, filhas, venham ver o que o homem de Deus escreveu na nossa janela. Chamem o seu pai para vir aqui. E quando chega o pai, aquele coronel, um homem íntegro, mas que ainda não temia a Deus, ele viu: falta-lhes uma coisa. Eles então resolveram se ajoelhar e falaram: Deus, nos mostra o que nos falta. O que nos falta? E o Espírito Santo de Deus falou naquela hora: falta-lhes crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque não importa se você é muito bom, se você não tem o que é essencial. Não importa se você faz tudo o que o mundo espera, se você não faz o que Deus espera. E o que Deus realmente espera de nós é que assumamos a responsabilidade de conduzir nossos filhos ao senhorio de Jesus Cristo, a serem salvos por Jesus, a amarem a Jesus. Isso não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do missionário, é sua responsabilidade. É isso que Deus quer de você, como pai, ou como mãe, que tem o desafio de criar sozinha seus filhos. Ouse se dedicar e conduzir sua família aos pés de Cristo. Essa é a sua principal tarefa. Esse é o seu chamado. É isso que Deus quer. Então, o melhor pai, melhor marido, melhor mãe que você vai ser é alguém que ama a Deus mais do que seus filhos. É alguém que ama a Deus mais do que o seu marido, mais do que sua esposa, e por amor a Deus vai conduzi-los aos pés de Jesus. Então, comece a ouvir o coração dos seus filhos. Não só postagens que são importantes, são bonitas, mas entenda quais são os pecados atuais dos seus filhos. Onde são as áreas de tentação atuais dos seus filhos? Como é que você pode ajudá-los com a sua experiência a conduzi-los a vencer a tentação? Como é que você pode ajudá-los a permanecer na fé, a perseverar, a não se afastar da igreja, a não se desviar? Como é que você pode ajudá-los? Entenda por que eles estão assim. Invista tempo para ouvir com sensibilidade a sua família. Ouse se dedicar a conduzir a sua família aos pés de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a escutarmos a nossa família e entendermos, ó Pai, que a nossa tarefa principal é amarmos ao Senhor mais do que tudo e levarmos nossa família a te amar acima de tudo, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, livra-nos de sermos negligentes e omissos nessa responsabilidade. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê poder, nos dê proatividade, nos dê criatividade, nos dê ousadia e nos dê perseverança para assumirmos esta responsabilidade de conduzirmos os nossos filhos para Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. O Teu povo está clamando: ajuda-nos, ó Deus, a conduzirmos a nossa casa a Te servir, em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito. Amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Amém. Cante com toda a alegria ao nosso Deus. Pense na alegria dessa música, essa fala muito aos nossos corações. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está
Obrigado porque o Senhor nos consola, Deus, quando estamos tristes. O Senhor nos liberta, Senhor, quando estamos no vale do pecado, Deus. Ó Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui nesta manhã, Pai. Com o coração, Senhor, disposto a te louvar e te agradecer, Senhor. Que tudo aquilo que for feito aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.